Os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Eles chegaram numa floresta, não tinha nada aqui. Em busca de uma vida melhor. Aqui era o Eldorado. Aqui eu vou viver a minha nova pátria. Uma história de sonhos e traumas. Ela é uma história dolorida pra gente, né? Porque todo o massacre vivido. Olá, meu nome é Guilherme Becker, eu venho do sul do Brasil, trabalho como jornalista na Alemanha, de onde saíram meus antepassados rumo ao Brasil. E eu queria convidar vocês a entrar nessa viagem que eu vou contar a partir de agora sobre os 200 anos da imigração da Alemanha para o Brasil. Eu tenho uma família no Brasil e outra na Alemanha. Os dois lados não tiveram contato por mais de meio século, o que só aconteceu muitos anos depois da morte da minha avó. Um reencontro quase 100 anos depois com a família biológica da minha mãe. A história da minha família é também uma história de imigração. É disso que se trata essa jornada, de esperanças. O coração dispara. Destinos e uma grande história. O progresso foi igualado à europeização tanto dos costumes e hábitos, mas também de forma bem concreta da população. O que não podíamos imaginar enquanto gravávamos este documentário em abril de 2024 era que pouco tempo depois uma catástrofe mudaria para sempre o meu estado natal, o Rio Grande do Sul. Que muitos lugares que visitei com a equipe de filmagem ficariam submersos pelas maiores enchentes em mais de 80 anos. Que as pessoas perderiam suas casas, muitas também suas vidas. Nossa jornada começa a mais de 1.000 quilômetros ao norte. São Paulo, o coração econômico do Brasil, caldeirão cultural, uma metrópole com mais de 12 milhões de habitantes. Ao longo de séculos, imigrantes de inúmeros países vieram para cá. Alguns voluntariamente, da Europa ou da Ásia. Outros de maneira forçada, escravizados a partir da África. Por volta de 1900, a cidade recebeu um grande fluxo de imigrantes que impulsionaram a industrialização e a urbanização. O Museu da Imigração é dedicado a eles e está localizado em uma linha ferroviária significativa em termos históricos. E era exatamente aqui, nesse trilho, que chegava o trem do Porto de Santos para trazer os imigrantes para cá. De 1887 até a década de 1970, esse prédio foi o maior albergue de imigrantes do Brasil. Aqui, as bagagens eram desinfetadas, os recém-chegados eram registrados e submetidos a exames médicos. Considerando, né, que a hospedaria foi construída para acomodar 2.000 a 3.000 pessoas confortavelmente, mas no final do século XIX chegou a acomodar entre 8.000 e 10.000 pessoas num dia só. Era um espaço de tensão, os imigrantes estavam tensos, os funcionários estavam tensos, os moradores da cidade estavam tensos por conta do medo de epidemia, medo do estrangeiro, enfim, né? Então é um espaço que também evoca um pouco da história da imigração num todo, né? A história da imigração é uma história de esperança, mas também às vezes é uma história cheia de muitos traumas e a hospedaria ela acomoda todas essas histórias aqui dentro. Vários incêndios ocorreram no albergue porque os imigrantes cozinhavam no local, o que era proibido. No museu estão gravados mais de 12.000 nomes de imigrantes, mas não encontrei o da minha avó, que chegou ao Brasil em 1925. Mais de 1.000 quilômetros de volta ao Rio Grande do Sul, em Campo Bom, ao lado de Novo Hamburgo. Foi nessa cidade que eu cresci, onde meus pais moram e onde minha avó Ida viveu por quase 30 anos até sua morte em 1997. Após a Segunda Guerra Mundial, minha avó perdeu totalmente o contato com as irmãs e o irmão que haviam ficado na Alemanha. As tentativas do meu pai de localizar parentes na Alemanha nos anos 80 foram em vão. Eu fiz uma carta em português e minha mãe traduziu e mandamos para Wiesbeck, na cidade onde minha mãe nasceu. 3 meses depois, mais ou menos,
veio a resposta. Aí, 2 irmãs já tinham falecido. O irmão da minha mãe, que nós já sabíamos, morreu na guerra. E a outra não tinha informação. Tudo se perdeu, como se diz, não tinha mais contato. Mas havia alguém. As sobrinhas e sobrinhas netas da minha avó Ida. Nesta pequena vila no estado da Baixa Saxônia, no norte da Alemanha. O que temos em comum com a nossa família brasileira é a questão da comida. O encontro em 2021 foi praticamente um milagre. Eu havia terminado meus estudos na Alemanha e solicitado documentos na cidade natal da minha avó para tirar o passaporte alemão. E numa grande coincidência, o mesmo funcionário da prefeitura foi contatado pela sobrinha da minha avó, que estava montando uma árvore genealógica. O funcionário deu meu número para ela. O coração dispara. Finalmente encontrei alguém que tem parentesco com a tia Ida. Durante décadas houve um vazio na família pelo fato de a minha avó Ida ter emigrado com os pais adotivos para o Brasil em 1925. Suas irmãs e irmão biológicos ficaram com o pai na Alemanha. Eles nunca mais se viram. E a Irmgard nunca conheceu a tia. Mas aí eu cheguei, houve o inesperado encontro e agora ela tem um brasileiro na família. Eu desci do carro, nós nos olhamos e pensei, sim, é minha família. Sim, eu reconheci na hora. Pare de gravar. Minha avó nasceu nessa pequena cidade na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha. E foi batizada nessa igreja. Mas por que não ficou com o pai e os irmãos? O que aconteceu com a família? Por que minha avó foi adotada? Em 1920, 1925, a economia estava em crise. Estava difícil, principalmente aqui no campo. Não era fácil criar as crianças sem a mãe. 6 meses depois do nascimento da tia Ida, a mãe dela morreu. Nosso avô ficou sozinho com 5 filhos. Então, ele entregou a pequena Ida aos cuidados da família Herzog. 5 anos depois, eles migraram para o Brasil. Em 1925, a família Herzog embarcou no navio Werra com a pequena Ida e partiu para o Brasil. Na associação local, temos uma impressão da Fisbeck dos anos 20. A família Tepe, da minha avó, morava nesta casa. Naquela época, depois de a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas deixaram sua terra natal. Mais de 1/4 da população da região foi buscar a sorte no Novo Mundo. E a primeira parada de muitos deles geralmente era Bremerhaven, que já foi o maior porto de emigração da Europa Ocidental. Foi daqui de Bremerhaven, desse porto aqui no norte da Alemanha, que a minha avó, com apenas 5 anos, emigrou para o Brasil. Mais de 7 milhões de pessoas embarcaram aqui para começar uma nova vida no outro lado do mundo. Ida e sua família adotiva chegaram em Santos e depois foram para Porto Alegre. Histórias como a da minha avó estão registradas no Museu Alemão da Imigração. Entre 1920 e 1930, quase 75 mil alemães emigraram para o Brasil, o maior número de uma década em 200 anos. A maioria das pessoas emigrou por motivos econômicos. Em 1923, com a crise econômica, as pessoas perderam seus bens. Muitos jovens não viam esperança na República de Weimar.
Muitas famílias trabalhavam com agricultura e aquelas que queriam continuar nessa área tinham uma boa oportunidade na América do Sul. Os Estados Unidos não ofereciam mais terras gratuitas. As terras lá eram extremamente caras. Já no Brasil, ainda existia essa possibilidade. Minha avó viajou por mais de um mês com seus pais adotivos. Essa era a duração da viagem pelo Atlântico até o Brasil. Mais ou menos assim era a cabine onde a minha avó dormiu em 1925. Uma cabine relativamente confortável. Nada comparada às cabines dos navios à vela que carregaram os primeiros imigrantes, amontoados por meses, 100 anos antes. Surtos de doenças eram assustadores. Sem vento, podia não ter comida. Os mortos eram simplesmente jogados ao mar. Mais de 11 mil quilômetros a sudoeste chegaram os primeiros imigrantes alemães em 1824, em um novo e desconhecido mundo, o Brasil. Onde a família real portuguesa também havia chegado em 1808 após fugir de Napoleão e suas tropas. Independente desde 1822, o Brasil era um império governado por Dom Pedro I e sua esposa Leopoldina, da Áustria. A fim de defender o sul do país contra vizinhos da América Espanhola, como Argentina e Uruguai, e cultivar a região, até então pouco povoada, o país recrutou colonos estrangeiros. Um dos motivos que levou o Brasil a se abrir para a imigração europeia também foi porque o fim da escravidão já estava a caminho. Precisava-se de mão de obra para trabalhar, por exemplo, nas plantações de café. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Até 1888, homens e mulheres escravizados a partir da África e seus descendentes trabalhavam, por exemplo, na agricultura. A abolição da escravatura ainda se arrastou por muitas décadas no Brasil, mas é claro que já se sabia que esse era um modelo em declínio e que a escravidão não poderia ser mantida para sempre. E estava se tornando cada vez mais difícil obter, digamos, reforços, devido ao bloqueio britânico ao comércio de escravos. Então surgiu a pergunta: de onde obter novas forças de trabalho, mão de obra barata, mão de obra obediente? O Império Brasileiro, portanto, recrutou ativamente imigrantes na Europa e os atraiu com passagem, terras para cultivo e isenção de impostos. Até 1831, 11 mil imigrantes de língua alemã haviam chegado ao Brasil. Conceder terra a pessoas de origem africana escravizadas era impensável para um governo de convicções profundamente racistas como no século XIX. Então, em alguma medida, a política de imigração europeia, ela também vem para garantir uma ideia de que o trabalho livre seja feita por trabalhadores brancos. Olha, eu acho que o que a gente acabou herdando desse momento da história do Brasil é essa ideia muito estereotipada, complicada, preconceituosa, racista, né, que faz uma vinculação da experiência negra no Brasil única e exclusivamente à escravidão. Como se esses homens e mulheres que foram escravizados não fossem portadores de saberes, né, e não tivessem sido os principais construtores da materialidade do Brasil. Quando a escravidão foi abolida em 1888, a elite excluiu sistematicamente os ex-escravizados. Não havia estratégia para integrá-los à sociedade e eles começaram suas vidas em liberdade como cidadãos de segunda classe. Ainda hoje, milhões de negros vivem em circunstâncias precárias, subrepresentados na política e nos negócios, na ciência e na cultura, o que também é uma consequência da política de imigração do século XIX, que tinha como um dos objetivos modernizar o país. O progresso foi equiparado à europeização, tanto dos costumes e tradições, como também da população. Por isso, conceitos racistas eram levados em consideração. Pensava-se em um chamado clareamento da população, que no Brasil era composta por grupos populacionais muito diversos. De acordo com o pensamento da época, isso era visto como algo negativo e que prejudicava o desenvolvimento,
Por isso desejava-se europeus, especialmente da Europa Central, pois eles eram considerados especialmente virtuosos, trabalhadores, ambiciosos e obedientes, o que era considerado importante quando se desejava novos subalternos. Nesse contexto, os olhos se voltaram para os territórios alemães. Sabia-se que lá havia muitas pessoas pobres, muitas delas sentindo a pressão para emigrar. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte transforma a Europa em um campo de batalha. A pobreza e as dificuldades se espalham por diversas regiões. Colheitas ruins agravam a situação. A população cresce junto com a fome e o desemprego. Como na região de Hunsrück, no estado da Renânia-Palatinado, oeste da Alemanha. A pequena cidade de Simmern hoje tem vínculos estreitos com o sul do Brasil. Alguns dos primeiros colonos partiram dessa região há 200 anos, depois de terem sido recrutados pelo governo brasileiro. Mas quem eram essas pessoas? Eram basicamente trabalhadores rurais que tinham todos os conhecimentos artesanais e também tinham casas. As pessoas que precisavam vender suas casas para custear a imigração não eram as mais pobres. O dinheiro tinha que vir de algum lugar. Eles diziam, em outro lugar vai ser melhor, lá eu vou recomeçar. E também havia os muito pobres para os padrões da época. Muitas vezes, as comunidades ficavam felizes quando eles partiam. Assim, tentavam resolver seus problemas sociais com a imigração. Há muitos exemplos disso, mas não se fala muito sobre o assunto. Vamos alguns quilômetros adiante, até Buch, uma comunidade que era muito pobre no século XIX. Um dos meus bisavôs, Josef Becker, veio desse vilarejo. É o que uma moradora me mostra. Essa é a casa dos meus pais, de 1712. Era uma construção típica, uma pequena casa ao lado do celeiro e do estábulo. Provavelmente meus antepassados viveram em uma casa assim. Imagino que sim. É visível como o tema emigração segue presente na região. Uma exposição especial no Museu Hunsrück, em Simmern, marca os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Cartas aos que ficaram para trás falam de dificuldades, mas também de uma vida sem pobreza, em liberdade. Eles eram fazendeiros e artesãos que depois fundaram indústrias de couro no sul do Brasil, e de cerveja, claro. E uma carga valiosa foi enviada de volta à Alemanha: pedras preciosas. Na primeira onda de emigração, ainda eram utilizados navios à vela. E para os capitães, o fato de ter cargas de ágatas era uma vantagem, porque elas serviam como lastro. Após descarregar a carga e os passageiros, as pedras preciosas se tornavam um lastro bem-vindo. Todo mundo ganhava com a situação. Isso provocou um verdadeiro boom aqui na região de Idar-Oberstein, às margens do rio Idarbach. Nos anos 20, as lapidações quadruplicaram dentro de um período de 40 anos. No fim, a região que perdeu tantos jovens e mão de obra também ganhou algo em troca. A migração como uma oportunidade, para ambos os lados. E hoje, tanto essa região quanto outras da Alemanha também recebem imigrantes de várias partes do mundo, igualmente em busca de uma vida melhor. Em 1824, uma vida melhor para o povo do Hunsrück começaria no sul do Brasil, mais precisamente em São Leopoldo. Den Vetteln zum Gedächtnis, em homenagem aos antepassados. Esse monumento aqui atrás de mim foi erguido em 1924 para homenagear os 39 primeiros imigrantes alemães que chegaram aqui, que haviam chegado aqui em 25 de julho de 1824. Mais precisamente no centro da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, no Rio dos Sinos, que fica logo aqui atrás. São Leopoldo, pouco tempo depois das filmagens. Enchentes gigantescas, as piores da história do Rio Grande do Sul, devastaram a cidade de mais de 200 mil habitantes, considerada o berço da imigração alemã no Brasil.
Quando visitamos a cidade no início de abril, o museu ainda estava intacto. Vamos para o ano de 1824. 39 imigrantes chegaram aqui em 25 de julho, número que se elevaria a quase 5.000 até o fim daquela década. Agricultores, artesãos, soldados. Eles deveriam cultivar a terra e proteger as fronteiras. É isso que eles traziam, basicamente? Pensando nos dias de hoje, é uma imensa mala, mas pensando em 1824, para uma família inteira, para a vida toda, dentro dessa mala tinha o que era de mais importante para a vida deles, né? Itens essenciais para a nova morada. Como eu falei, a panelinha, que era o mínimo que eles precisavam, né? Que era o que eles... Também aquela panela de casa, aquilo lembra a minha casa, meu fogão, minha cozinha. Acho que isso era também a memória feliz deles, então. Mais de 10.000 objetos e milhares de documentos estão no museu. Equipamentos esportivos e instrumentos musicais, obviamente importante para os alemães na época. Mas, além disso, também o protestantismo veio com os imigrantes para o Brasil. Então essa é uma das peças que é a mais importante, eu acho, aqui no museu, que mostra que eles não tinham só coisas práticas para trazer, coisas de sobrevivência, porque a alma é, em primeiro lugar, que precisa da sobrevivência, e é uma Bíblia de 1765. A Bíblia foi salva, mas o museu foi severamente atingido pelas enchentes. Séculos de história da imigração alemã foram enterrados sob lama e água. Fato é que construir a colônia perto do rio já era considerada uma má ideia há quase 200 anos. Aproximam essa colônia do rio e já nas primeiras gerações, nos primeiros anos, os viajantes que passam por aqui, em relatórios ao governo da província, que o lugar não podia ser pior, né? Qualquer enchente do rio, a cidade ficava embaixo d'água. Rodrigo Trespach é autor de vários livros sobre a imigração alemã, que teve influência decisiva na formação do sul do Brasil. Como pequenos agricultores, eles cultivavam lavouras e criavam gado e se tornaram pioneiros da agricultura familiar, que hoje fornece 70% de todos os alimentos no país. Uma vida difícil, especialmente para as mulheres. Dos indivíduos que deixam sua pátria e imigram, talvez ela fosse a mais, que sofresse mais, né? A gente tem várias cartas de mulheres que enlouqueciam, perdiam a razão mesmo. Por questões familiares, a mulher tem a questão com um filho muito próximo, muitas imigravam grávidas, cuidar de 5, 6, 10 crianças. O perfil dessas famílias são, como eu falei, a Europa era a Alemanha, né, especialmente a região do Reno, famílias empobrecidas, com questões de guerra, né? Pessoas que tinham sido mutiladas, com cicatrizes, traumas de guerra, das guerras napoleônicas. E é a mulher que é o centro desse cuidado inicial de criança, né? Então, assim, ela é realmente uma heroína. No campo ou nas fábricas, o papel das mulheres na ascensão econômica da região, ainda hoje uma das mais desenvolvidas do Brasil, não pode ser subestimado. A imigração alemã também deixou um legado arquitetônico que pode ser visto em muitas cidades do Rio Grande do Sul. E tradições são mantidas. A festa popular alemã Kirchweih é aqui chamada de Kerb, como no dialeto do Hunsrück. O patrimônio cultural dos imigrantes alemães também pode ser saboreado. Por exemplo, no café colonial Walachei, em Morro Reuter. É muito engraçado que isso aqui me lembra também a minha infância, né? Tem algumas coisas aqui que eu nunca gostei, como linguiça de sangue, por exemplo, mas o lombinho de porco aqui, o Apfelstrudel, por exemplo, o pastel, que é uma coisa bem brasileira, cuca, e essa linguiça aqui não precisa mais nada. E tudo isso já tão cedo. O pessoal que trabalha na roça vai cedo, às vezes não sabe que hora volta, né? Eu sei que o meu avô na roça era assim, né? Então eles comem, tem um café reforçado, porque não sabe certa hora do almoço, né? Uma coisa não pode faltar, Schmia, que é como chamamos geleia no Rio Grande do Sul. Das machen wir. Fertig. Pronto.
É realmente um sabor caseiro. Lembra muito minha infância. Impressionante. Seguimos para Pomerode, em Santa Catarina. Na década de 1860, colonos alemães da região da Pomerânia se estabeleceram nessa área. Algumas famílias em Pomerode ainda vivem quase como seus antepassados. Agricultura familiar em vez de grandes propriedades e monoculturas. Entre outras coisas, a família Sievert cultiva palmito. As palmeiras salvaram as pessoas no começo. Eles chegaram numa floresta, não tinha nada aqui. No começo sobreviveram caçando animais, pescando, colhendo frutas e palmitos. As palmeiras eram usadas para construir, para dormir e principalmente para comida. Essas foram as primeiras casas aqui. As crianças dormiam aqui em cima. Em cima? Embaixo dormiam os adultos e aqui fora eles faziam a fogueira. Os animais também se alimentam das plantas. 3 gerações da família Sievert vivem na propriedade, que parece ter saído de um livro. Mas a realidade é outra. Só a agricultura não seria mais suficiente para a família sobreviver no século XXI. Por isso, uma importante fonte de renda são os turistas que vêm aqui ter uma impressão da vida original dos primeiros imigrantes alemães. Eu vendo a minha história para os turistas. Explico como vivemos, de onde viemos e por que tudo isso mudou. Se os jovens conseguirem uma renda do turismo, então podem se manter aqui. Mas se o turismo não gerar renda, eles vão embora para a cidade grande. Mas eu acredito que podemos gerenciar isso, trabalhar para que o turismo continue aqui dessa maneira. Rogério Sievert carrega a colheita por alguns poucos quilômetros para a empresa de conservas Baumann. Os Baumann também são descendentes de imigrantes alemães da Pomerânia e preservam não apenas os palmitos, mas também o idioma dos antepassados. Kleine Palmiten, die hebben dann satt und dann muss ich wieder streichen. Dann dauert es 5 Jahre, bis die dann Kraut sind, zum Aufhacken und dann hierher bringen, zum Machen und dann dauert wieder in ein Glas extra machen, zum Verkauf. Eu acho que entendi só 20% do que a senhora falou. Mais de 90% dos habitantes de Pomerode são descendentes de alemães. Aqui, a cultura e o idioma são preservados. Nesta escola bilíngue, o alemão é matéria obrigatória. Guten Tag! Heute haben wir Besuch. Hallo, guten Tag. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Me chamou bastante a atenção a curiosidade que eles têm sobre a Alemanha e também a facilidade que eles têm para pronunciar muitas palavras num idioma que não é o materno de muitos deles, né? Só se mantém uma cultura quando uma língua é viva entre o povo, né? Então, se a gente conseguir que essas crianças continuem perpetuando, né, esse alemão, seja ele de casa ou seja o alemão gramatical, e que isso faça sentido, então, porque nós estamos vivendo numa cidade de colonização alemã, eu acho que também já se ganhou muito, sabe? Assim, incentivá-los para que eles mesmo valorizem no dia a dia, né, na aplicação no dia a dia.
A tradição escolar trazida pelos imigrantes alemães continua a ter impacto, já que a taxa de alfabetização nas regiões onde eles se estabeleceram é uma das mais altas do país. Ja, alles zum Beispiel Deutsch lernen und Deutsch reden. Also, gefällt euch, Deutsch zu lernen? Es ist interessant? Ja? Ich gucke Fußball. Ja. A questão da educação foi muito importante, né, para o imigrante alemão. Onde se construía, se assentava a colônia, eles chegavam no lugar, se estabeleciam, eles construíam duas coisas que eram fundamentais para eles, para a colônia e para eles, né, para a comunidade da época, que era a igreja e a escola. Como o governo, na maior parte das vezes, não cumpriu o que prometia, e uma das promessas não cumpridas era dar educação a esses imigrantes, a maioria das colônias tinha uma escola privada que era financiada pela própria colônia. Por isso que muitas mantiveram durante muito tempo a língua alemã como primeira língua, e não o português. Blumenau é outra cidade símbolo da imigração alemã no Brasil. Com mais de 360 mil habitantes, é a terceira maior de Santa Catarina e famosa por sua Oktoberfest, a segunda maior do mundo, atrás somente da de Munique, atraindo mais de 600 mil visitantes todos os anos. A colônia foi fundada no meio da mata por volta de 1850 pelo farmacêutico e botânico alemão Hermann Blumenau. Sueli Petri sabe tudo sobre a história da cidade, que é considerada um dos mais importantes centros de imigração alemã no Brasil, onde o alemão foi por muito tempo falado como língua franca entre as comunidades europeias, até mesmo entre italianos e poloneses que gradualmente se estabeleceram aqui. Blumenau recebeu um novo impulso principalmente a partir de uma nova onda de imigração já nos anos 1920. Vem agora uma nova leva do Neue Deutsch. Não aquele imigrante que veio em busca da Heimat, da nova pátria. E sim, imigrantes que chegam com conhecimento tecnológico, profissionais, com a intenção de se restabelecer economicamente, porque aqui o capital era forte, as empresas, o comércio tinha excedentes que queriam investir. Para nós foi ótimo, porque nasceram muitas indústrias que deu um up, um progresso muito grande, e juntamente com eles vieram arquitetos que vão também dar à Rua 15 de Novembro um novo modo de edificações também na nossa rua principal. Hoje, Blumenau é uma cidade moderna, com uma aparência histórica da colonização voltada também para os turistas. E assim como outras cidades, principalmente no sul do Brasil, carrega o que há de melhor e pior na herança germânica. Um estudo apontou 63 células neonazistas na cidade, um número muito alto para seus pouco mais de 360 mil habitantes. São Paulo, com 12 milhões, tem 96 células e Curitiba, com quase 2 milhões, tem 50. Ao andar pelas ruas, porém, não há nada que sugira isso, ou que remeta ao fato de que, antes da chegada dos imigrantes, povos indígenas viviam aqui e quase foram exterminados em uma brutal campanha de extermínio. Falta esse registro histórico, porque eles não contaram a sua história. Nós que estamos contando da nossa versão, do que a imprensa da época, do que as cartas revelam. Então nós temos um olhar daqueles que aqui chegaram, mas deles nós não temos, né? Então é uma situação bastante delicada trabalhar, né, essa questão. Assim como em outras regiões do sul do Brasil, os primeiros imigrantes alemães chegaram pelo rio. Mas essa região aqui em Blumenau, por exemplo, também já era habitada por outras pessoas, a exemplo de povos indígenas. E é com eles que eu vou conversar agora. Dirigimos por 2 horas rumo ao interior do estado. Valderes Pripra, que pertence aos Laclanô-Choclen, nos encontra em um cruzamento. Cerca de 2.800 indígenas vivem nessa área. Encontrá-la não foi tarefa fácil. Os traumas associados à apropriação colonial de terras pesam muito sobre eles.
E ele falou que pode ser mais ainda, né? Pode ser até 4 metros. Tu tinha me falado. E contar a história do povo Laclanô, assim, ela é uma história dolorida pra gente, né? Porque todo o massacre vivido, né? Todo o processo brutal que foi aqui em Santa Catarina. Os ataques entre indígenas e colonos marcaram a região. Posteriormente, também por pressão de colonizadores europeus, o governo de Santa Catarina contratou tropas mercenárias, os chamados bugreiros. E após décadas de um massacre deliberado, os indígenas acabaram derrotados. Os homens foram mortos, as mulheres e as crianças foram escravizadas ou forçadas a se prostituir. 2/3 da população indígena foram exterminados dessa forma. De acordo com Valderes, restavam apenas cerca de 100 indígenas na região em meados da década de 1920. Isso são histórias que não é fácil para a gente contar. Não é fácil. Até hoje, povos indígenas lutam pelo direito à terra contra rivais muito poderosos. Uma luta que começou aqui há mais de 150 anos. E hoje o pessoal, eles não entendem isso, que o território era nosso. Aí o que eles usam? Eles dizem assim, não, eles estão roubando nossas terras, eles estão querendo as nossas terras. Por que eles querem terra se eles não trabalham? Mas eles não sabem que a nossa ligação com a terra é totalmente diferente da sua ligação com a terra. Você quer um pedaço de terra onde você possa construir, onde você possa plantar para vender? Eu não. Eu quero terra porque eu quero preservar ela. Porque o meu ar que eu respiro depende dessa preservação. O meu rio que está aqui depende dessa preservação. Porque se eu não preservar, nem você futuramente vai poder beber água, você não vai poder ter um ar puro para respirar. Entendeu? Então, são visões totalmente diferentes de terra, né? E o meu povo sofreu muito por causa disso e sofre muito até hoje. Sofre muito. Tá, eu entro primeiro. Valderes Pripra é arqueóloga e especialista em história indígena. Ela é a primeira mulher da comunidade a fazer um doutorado e luta para garantir que a cultura dos Xoclen, Caigang e Guarani que vivem nessa área hoje não se perca. Porque o teto dela é mais baixo. Então, Por muito tempo, os povos indígenas foram proibidos de praticar tradições e até mesmo falar a língua deles. Nessa escola, as crianças têm aulas bilíngues, em português e em Xoclen. E também cantam o hino nacional brasileiro nesse idioma. Então esse é o meu papel hoje, de incentivar e de levar, sempre jogar essas sementinhas, né, sendo lançada mais uma vez lá na Alemanha. Sem dúvida, Valderes, para encerrar mesmo, como se diz muito obrigado em Laclanô? Antaliké. Antaliké. Oh. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É provável que poucas pessoas na Alemanha estejam cientes da responsabilidade que imigrantes alemães tiveram na guerra de extermínio quase completo de povos indígenas na região sul. No Brasil, o assunto foi por muito tempo silenciado e ainda hoje é um tabu em muitos lugares. Conheço muitos universitários brasileiros e eles já têm uma consciência crítica aguçada, que está presente no ambiente acadêmico, nas universidades e assim por diante. Mas a pessoa comum na rua geralmente não tem isso. E quando você conversa com essas pessoas, muitas vezes ouve coisas como: nós, os alemães, sempre fomos os melhores brasileiros. Éramos trabalhadores, fomos nós que realmente tornamos este país habitável.
Ou seja, essa narrativa da colonização alemã e das realizações alemãs no Brasil ainda desempenha um papel muito importante. Certamente, por um lado, esses imigrantes contribuíram de alguma forma, ninguém pode negar isso. Mas não adianta ignorar os crimes cometidos no processo e rotular as pessoas que foram prejudicadas como danos colaterais. De volta ao Rio Grande do Sul, em Campo Bom, visitando minha família. Como sempre, nos encontramos na cozinha. Meu pai, minha cunhada, meu irmão, minha mãe fazendo a maionese. E a minha sobrinha está escondida em algum lugar, tá ali, ó. A pequena. Um típico almoço de domingo da família Becker. Salada de batata, receita da avó da minha mãe, e churrasco. O melhor das duas culturas. A Alemanha, país que a minha avó teve de deixar quando tinha menos de 5 anos, nunca ficou distante para ela. O fato de não ter mais visto seus irmãos e o contato totalmente perdido depois da Segunda Guerra Mundial sempre foram um trauma familiar. Situação assim muito interessante de conseguir reencontrar os parentes da minha mãe depois que meu pai faleceu. Minha mãe chorava muito de saudade da Alemanha. Minha mãe foi uma eterna alemã. Ela, no futebol, ela dizia sempre assim: eu torço para o Brasil, mas em primeiro lugar para a Alemanha. Ela sempre foi alemã. Vou em busca da casa onde a minha avó morou com o meu avô até 1969, um ano depois da morte dele. Um primo me ajuda a encontrar a casa. Meus avós paternos trabalharam inicialmente como agricultores em Rolante, a cerca de 50 quilômetros de Campo Bom. Depois abriram uma loja de produtos agrícolas que acabou sendo incendiada. A casa onde minha avó criou 10 filhos agora está em ruínas. De muitas maneiras, a vida da minha avó foi tipicamente como a de colonos alemães no sul do Brasil, que geralmente viviam isolados em suas próprias estruturas e culturas, com suas próprias escolas, suas próprias igrejas, clubes e jornais alemães. Com o tempo, isso fez com que os outros brasileiros os acusassem de não se integrarem ou, ainda pior, de formarem comunidades fechadas no Estado brasileiro. Além disso, havia também uma política de germanidade vinda da Alemanha, que se interessava pelos imigrantes e tentava estabilizar ou manter a cultura e a língua alemã. Isso levou a uma ideia relativamente forte de isolamento. No entanto, se analisarmos mais de perto, vemos que o cenário é muito mais diversificado. Houve tanto aculturação, adaptação e integração, quanto assentamentos mais isolados ou talvez mais homogêneos. Vou ao encontro de Friedrich Schulze no Instituto Ibero-Americano em Berlim. Ele é um especialista em germanidade no sul do Brasil e nos conflitos que surgiram entre imigrantes alemães e o Estado. As vozes que bradavam contra uma hipotética ameaça alemã à sociedade brasileira se tornaram cada vez mais altas, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. As guerras mundiais intensificaram esses debates, e não foram apenas discussões sobre células ou o perigo alemão. Medidas políticas foram implementadas para combater essa influência alemã. O Brasil declarou guerra à Alemanha em ambos os conflitos mundiais. E isso se tornou uma questão de segurança interna. Houve ataques contra estabelecimentos alemães no Brasil, depois que navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Ou seja, a guerra intensificou ainda mais o clima geral e levou o governo brasileiro a fechar instituições de língua alemã e proibir a imprensa de língua alemã do país. No fim da década de 1920, muitos imigrantes de ascendência alemã simpatizavam com o nazismo. Foram fundadas organizações locais do Partido Nazista. Pasmem, o Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha.
As crianças cantavam hinos nazistas nas escolas e o jornal Deutscher Morgen atuava como um dos mais importantes órgãos de propaganda de Hitler na comunidade alemã. O então presidente brasileiro Getúlio Vargas inicialmente simpatizava com o fascismo europeu. Ainda antes da Segunda Guerra, Vargas intensificou seu programa de nacionalização. O partido nazista foi banido, clubes e escolas alemãs foram fechados e não era mais permitido falar alemão. E minha avó, claro, sentiu os efeitos de tudo isso. E aí, dentro do armazém foi colocado um guarda que proibia de falar alemão. Então, as pessoas iam lá comprar, era tudo por sinal. Me dá um sal, me dá uma farinha, tudo apontando, porque não podia falar alemão. Após a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que o contato com a Alemanha foi cortado. E ele era crucial para as escolas de língua alemã e para a igreja. Pessoas e investimentos da Alemanha costumavam apoiar essa política de germanidade, mas isso foi interrompido. Além disso, a cultura alemã em geral caiu em descrédito devido à derrota na guerra e ao Holocausto, que se tornou conhecido. O Estado Novo, durante a era Getúlio Vargas, também contribuiu para isso. Sendo um regime bastante nacionalista, ele fechou essas instituições e estabeleceu escolas públicas nessas áreas. Hoje, ninguém na minha família fala alemão, fora eu. Alguns entendem um pouco. A geração dos meus pais não aprendeu o idioma adequadamente e não passou adiante. Depois da guerra, demorou décadas até que a geração seguinte começasse a se interessar novamente pela história da sua família alemã. Esse é o cemitério da cidade de Rolante. Nos túmulos, por todos os lados, sobrenomes alemães. Aqui estão os pais adotivos da minha avó, os Herzog. E também minha avó. A minha avó morreu em 1997 e, quando viva, tentou encontrar as irmãs. Fez contato com a Alemanha, mas infelizmente não conseguiu. E por isso elas nunca mais se viram. No ano passado, uma das sobrinhas dela, filha de uma das irmãs dela, veio visitar o túmulo aqui. E foi um momento bem emocionante. Há 2 anos, meu pai se encontrou com as primas e primos alemães pela primeira vez. Um reencontro quase 100 anos depois com a família biológica da minha mãe. Foi muito emocionante. Até tu escreveu, né, o abraço que as irmãs não deram. Eu abraçado com a Irmgard e com a Gunda, chorando muito, muito feliz. Foi espetacular. Uma coisa que, como poderia se dizer, lavou a alma. Um século depois que minha avó teve que deixar o pai e os irmãos biológicos para trás, as 2 partes da família estão conectadas novamente. E eu sou o Elo, o brasileiro que mora na Alemanha. Vamos mais uma vez para São Paulo para contar outro capítulo importante da imigração alemã. Essa antiga sinagoga é hoje o Museu Judaico de São Paulo, o maior arquivo de história judaica do Brasil, onde imigrantes judeus chegaram já no século XVI. Um grande número deles veio no início do século XX, fugindo da perseguição na Rússia e no leste europeu. A partir de 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, o Brasil se tornou, junto com a Argentina e Chile, o país de imigração mais importante para refugiados judeus na América do Sul. Pouco tempo depois, a comunidade judaica de São Paulo lançou um programa de ajuda aos exilados. E eles imediatamente começam um trabalho muito bonito de receber crianças, de receber mães. Eles percebem que às vezes vêm mães sem os maridos, porque os maridos estão na guerra, estão lutando ou estão em campos de concentração. Então, para que essas mulheres possam trabalhar, eles fundam o Lar das Crianças, para que essas mulheres tenham um apoio
Eles fundam uma associação para ajuda das mulheres. Eles fazem fundraising para poder trazer outros alemães que estão precisando vir. Foi nessa época que 16 mil judeus encontraram um novo lar no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico e se estabelecendo principalmente na pujante São Paulo. E é justamente em São Paulo que até hoje pulsa o coração econômico do Brasil. O que muita gente não sabe é que São Paulo é a cidade com mais empresas alemãs fora da Alemanha. Marcas tradicionais têm aqui suas sedes na América Latina. Algumas delas estão no país há mais de 100 anos e somente em São Paulo geram 250 mil empregos. É imenso o número de empresas alemãs que atuam no Brasil e influenciam a economia brasileira, já que o Brasil é um parceiro estratégico da Alemanha. 200 anos depois que os primeiros alemães emigraram para o Brasil, a emigração agora toma uma direção oposta. Um estudo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil aponta que 160 mil brasileiros vivem na Alemanha. Trabalhadores qualificados como Tayana são uma necessidade urgente na Alemanha, onde o governo trabalha para recrutá-los em países como o Brasil, tal qual no passado o governo brasileiro já recrutou alemães. A enfermeira carioca está na Alemanha há quase 2 anos. Oi. Prazer. Prazer. Tudo bem? Como é que tá? Tayana, é mais difícil trabalhar aqui ou no Brasil? Ou quais são as diferenças no caso? É mais difícil trabalhar aqui. E por quê? Por causa da língua. Porque o trabalho, dependendo de onde você for trabalhar, é um trabalho bem parecido com o do Brasil, no meu caso, né, da terapia intensiva. Mas a questão da língua é que faz tudo ficar um pouco mais complicado. Como é que é a Alemanha em relação ao recebimento dessas pessoas que vêm trabalhar aqui? Não estão preparados. E por que isso? Por causa da língua? Ou... Por causa da língua, por causa da falta de moradia, por falta da burocracia imensa que é para fazer qualquer tipo de coisa, por causa da receptividade também. Tayana trabalhava em outro hospital, de onde resolveu sair após sofrer racismo. E eu decidi vir para o Charité justamente por isso, por essa questão de receptividade. Porque eu sei que é um hospital que tem vários colegas de diversos lugares do mundo, né, que todo mundo tem muita paciência. E aí pergunta, tudo bem, se você não consegue tanto no alemão, será que a gente consegue falar no inglês? Ou então vamos tentar de novo no alemão, vamos falar um pouco mais devagar? Então assim, sim, a gente encontra pessoas difíceis, mas a gente também encontra pessoas bastante legais aqui. Porque é mesmo, né? No Rio de Janeiro, Tayana chegou a trabalhar em vários hospitais ao mesmo tempo para ter condições, por exemplo, de viajar. E acabou emigrando principalmente por motivos financeiros. Sentindo-se em casa aqui, tu pretende voltar ao Brasil um dia? Não. Não? Eu me sinto muito em casa, por mais que eu ame o Brasil, eu não tenho intenção de voltar. De um país de emigrantes para um país de imigrantes. A migração na Alemanha vem aumentando ano após ano. De acordo com o Departamento Federal de Estatística, 21 milhões de pessoas hoje têm histórico de imigração no país. Gente como eu. Um passaporte brasileiro do país onde eu nasci e um alemão devido aos meus antepassados. É claro que em primeiríssimo lugar eu sou e sempre vou ser brasileiro, afinal foi no Brasil que eu nasci e cresci. Esse passaporte aqui me conecta com a sociedade alemã principalmente na hora de votar. Se tem uma coisa que eu penso que me conecta com os meus antepassados que imigraram daqui da Alemanha para o Brasil, é o fato de desvendar, de tentar descobrir o mundo e de saber que o mundo é e sempre vai ser um constante processo migratório.